Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando. Na câmera tá a Maitê. Oi. Gente, hoje a gente vai mostrar para vocês como está nosso Willys com injeção programável. E como está indo o acerto, que eu não mostrei muito para vocês isso, né, gente? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou mexer no computador. Tem funções que eu consigo ativar no Jeep pelo computador. A gente vai mostrar para vocês agora. Eu consigo ligar o Jeep aqui pelo computador, para vocês terem noção. E como eu estou fazendo o acerto, porque hoje eu estou me dedicando mais na parte do acerto da injeção. Eu não estou me apegando na parte de ignição ainda. Ignição eu montei um gráfico, como vocês viram aquela vez aí que a gente gravou o vídeo. Aquele gráfico que está até hoje. Então ali eu não vou explorar agora. Eu quero acertar a injeção com a sonda lambda de banda larga, que ela está me dando uma correção. Eu estou tentando deixar essa correção o mínimo possível. Então aqui eu estou aprendendo e explorando e fazendo ao mesmo tempo e me dedicando aqui para me ver se eu consigo acertar bem. Hoje, para vocês saberem, antes de eu ligar, eu estou com uma dificuldade de acertar a marcha lenta. Eu não estou conseguindo muito fácil para acertar essa marcha lenta, que como eu estou usando um atuador de marcha lenta, eu não estou conseguindo, vamos dizer assim, deixar eles em sincronismo, tipo atuador de marcha lenta, correção de ponto, para estabilizar uma lenta bonita. Ele está funcionando bem, vocês já viram aí. Eu estou andando com ele. Ele está com a mistura legal, não tem perigo de quebra o motor, de faltar combustível. Eu já ativei algumas proteções. Então, tá seguro o motor, tá andando direitinho, mas eu não consegui ainda explorar muito, sabe? Digamos que eu estou explorando agora uns 30%. Então eu tenho 70% ainda para invadir aqui de dados e de melhorias que eu posso fazer. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como está até agora e eu vou ligar o motor para vocês verem. Eu vou ligar a chave de ignição aqui. Liguei a chave de ignição. E como eu tenho ativado, como eu já falei para vocês lá no início, como eu tenho ativado a parte de, na tela da FT eu ligar o motor, então ele vem para mim aqui essa informação, ó, Start, aqui, e eu ligo o Jeep. Liguei o Jeep, funcionando, tá? Essa lenta que vocês estão vendo aqui agora, na tela do computador, tô com 700 e pouco, eu queria ficar numa média de 650, 700, tá bom, ficando assim tá bom. Mas como a temperatura do motor tá baixa agora, ele está ativando, vamos dizer assim, correções, que algumas eu vou abrir para vocês aqui, para quem não conhece, né? Para quem conhece, isso aqui é detalhe. Para vocês terem noção, tá funcionando aqui o motor, tá mostrando onde é que ele está trabalhando, qual faixa. Ali ele está fazendo uma correção, embaixo, como vocês estão vendo, de menos 19, menos 18, a correção da malha. Só que ele está em fase de temperatura. Então, nessa fase de temperatura, que eu vou botar aqui, ó, compensação de temperatura do motor. Essa fase de temperatura ele está adicionando mais combustível, entendeu? Eu posso tirar um pouco aqui para vocês terem noção, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou diminuir o combustível. Vou diminuir um pouco aqui, ó, já foi para 18. Eu posso botar negativo também, ó. Eu consigo diminuir mais ainda. Só que como eu estou aprendendo agora, eu não estou ativando muito essas correções, porque daqui a pouco eu começo a me perder. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o máximo possível pela parte de marcha lenta aqui, ó, marcha lenta. Eu estou indo mais pela marcha lenta para mim fazer algumas melhorias. Só que isso eu só posso estar mexendo aqui, de fato, lá acima dos 60 graus de temperatura. Então eu preciso estar com o motor mais quente para realmente começar a valer essa correção que eu estou fazendo. Como eu estou falando para vocês, eu estou aprendendo, eu estou em fase de aprendizado aqui. Para mim tudo é novidade, eu nunca fiz isso. Mas até então está funcionando, tá? Aqui eu estou usando a correção da malha também em marcha lenta, que muita gente não usa. Tipo, bota a correção de malha fechada acima de 1000 RPMs. Eu estou fazendo já na marcha lenta para mim poder ir me habituando, que é muito mais fácil a gente mexer no motor assim, no Jeep, no lado dele, na marcha lenta, tranquilo,
que querer explorar em rotações mais altas, sem andar. Então, quando eu ando, eu gravo um logger que eu vou mostrar para vocês agora, que foi o funcionamento do motor naquele momento, e eu consigo fazer algumas correções também. Então aqui, ó, que ele fica variando um pouco a rotação. Não consegui acertar muito isso ainda, mas tenho certeza que com empenho e dedicação a gente vai conseguir acertar tudo. Então aqui estou esperando ele aquecer um pouco, está chegando a 50 graus. Continuo com a correção, já diminuiu a correção porque ele está aquecendo. Então o motor aquecido ele tem um funcionamento mais uniforme. Eu estou com a questão do ponto também. Aí aqui, pessoal, eu consigo fazer muita coisa em termos de... Se vocês verem agora aqui, ó, o meu ponto de ignição está negativo. Eu posso vir aqui, ó, em controle de lenta e pegar, por exemplo, meu ponto está até -2, ó. Eu vou pegar e vou subir ele. Vou deixar um ponto como manda o figurino do Willys antigo, digamos assim, que é 5 graus a marcha lenta. Então, eu ativando isso aqui, ele vai ficar em 5 graus, o mínimo. Para mim ativar essa função de ignição, assim, nessa parte, eu tenho que desligar e gravar na ECU. Porque isso aqui, mexer funcionando no motor, ele é uma proteção até da própria FT, né? Não é legal. Então aqui eu já peguei e salvei, e agora eu posso ligar de novo. Ligou. Agora meu ponto mínimo de ignição vai chegar até os 5 e vai parar. Ó, vocês viram? Ó? Chegou até 5 e parou. A correção está bem baixa. Ó. Minha lenta subiu um pouco porque o ponto está um pouco mais alto. Eu posso melhorar isso depois que chegar numa temperatura aqui. Eu posso melhorar. Lembrando, estou aprendendo. Essa parte de atuador de lenta aqui que vocês estão vendo, ó. Abertura padrão, isso aqui eu tô meio assim penando, sabe? Eu não sei bem o que eu vou ter que fazer. Vamos diminuir aqui um pouco, ó, na fase quente, ó. Vamos diminuir aqui. Isso aqui eu tô fazendo um pouco para vocês verem que é um pouco complexo, é um pouco assim assustador, intimidador, vamos dizer assim. Mas gente, se a gente quer, a gente aprende, tá? Não existe esse negócio de dizer, ah, mas eu não tenho capacidade para isso. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem 2 bracinhos. Quem não tem um bracinho já teve ou nasceu com uma deficiência ou coisa parecida, vai saber, né? E as pessoas não se dedicam e conseguem fazer tudo que um, digamos, completo consegue. Todo mundo tem uma, vamos dizer assim, uma habilidade oculta que não tem coragem de invadir ela. Então, isso aí é conversa para boi dormir. Então, gente, se dedicar aí a gente consegue. Vamos lá. Ó, ligou de novo. Pronto para ligar. Vamos ver agora com o atuador de marcha lenta em 10%. Vamos ver se ele vai baixar um pouco a lenta. Parece que está um pouco mais alta, mas vamos esperar um pouquinho que ele vai se estabilizando. Já chegou o ponto em 5. Continua meio altinho. Parece que levantou mais a lenta. Levantou mais a lenta mesmo. Como é que eu sei esse funcionamento aqui, gente? Eu vou mostrar pra vocês agora. Vou desligar aqui. Vou lá no logger. E vou salvar um aqui desse última ligadinha que eu dei aqui, ó, que é esse 23 aqui, ó. Isso aqui vai me mostrar em gráficos o motor funcionando. Tá? Então aqui, ó, ele vai me dizer agora. Vocês viram que estava na marcha lenta, né? Ele vai me dizer agora que como ele estava trabalhando, ó. Ó, desde a partida... Tá? Ó, desde a partida aqui, ó, aqui o motor tá desligado. Aqui o motor tá ligado de novo. Ele já arrancou em 1055 RPM, né? E o PWM, que é o meu controlador de marcha lenta, estava numa posição de 8,8%. Tá? Então aqui o motor já está funcionando, ó. Vamos ver como ele estabiliza aqui, ó. Entrou a malha fechada, esse arquinho que vocês estão vendo aqui, ó, é a malha correção para malha fechada. Tá aqui, ó, alvo, malha fechada. Então aqui era o meu alvo de 1 e aqui ele está funcionando. Tá parado numa rotação de 847. Beleza? Agora a gente vai naquele antes que eu mexi, que era o 12.
Ó, vamos marcar isso aqui, senão vou baixar de novo. Ó, vou baixar ele de novo, o 12, que aí o 12 vai mostrar para nós enquanto a gente estava em RPM, para gente ter certeza se eu baixei a lenta ou não. Isso aqui eu estou fazendo pela primeira vez, esse teste, tá? Porque eu não tive tempo ainda. Então eu estou fazendo agora. Ó, 12. Vamos até aqui a correção da malha fechada. Aqui. 856 RPM. Contra esse aqui, 882. Então se a gente ver, a gente aumentou a marcha lenta. Quanto no 12 estava o PWM? Vamos olhar aqui. E cadê tu? Aqui, 9.3. Então quer dizer que eu... Olha só que louco. Eu abri o PWM e baixou a lenta. Eu fechei o PWM, subiu a lenta. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir. Eu vou abrir valendo. Cadê o bicho? 10. Deu problema? Vamos botar uns 30 para ver então. Vamos ver se vai baixar um pouco essa lenta. Vamos lá. 30. Cadê o 30? Cadê o 30? Eu podia digitar também, né, gente? O cara é meio mocoronguinho, né? Vamos lá. 30. Confirmei. Vou gravar na ECU. Vamos lá de novo. Vai desligar a ECU agora e vai ligar de novo. Vocês vão ver o barulho da bomba. Pronto para ligar. Vamos ver como é que vai ficar lenta agora. Ligou. Vamos esperar um pouquinho. Até ele se estabilizar. Ó, estabilizando. Ó. Eu aumentei um pouco, diminui um pouquinho a lenta, parece. Vamos deixar funcionando um pouquinho. A correção tá bem baixa, menos 0,20, 0,0, correção perfeita, quanto menos melhor. Então aqui eu tô olhando, ó, parece que não baixou muito a lenta. Tá funcionando, aqui a temperatura já tá mais alta. Ó, vamos fazer o seguinte agora, vamos desligar de novo e vamos lá no Data Logger e vamos salvar esse último que a gente ligou agora, que é o 14. E aí a gente vai ver de novo no gráfico como é que tá ficando aqui, como é que tá funcionando. Vamos ver aqui. Salvando. Vamos lá. Vamos, rapaz. Tá. 12 deu 856 RPM de média aí. Ó, 58, 53. E o 14, vamos lá na correção, que é a nossa base. Nossa correção. Ó, tá um pouquinho mais alto. Vamos ver aqui, ó. Vamos parar aqui assim mais ou menos. 855, 853. Tá quase a mesma coisa. Vamos ver lá o nosso PWM. 2,5%. Ele estava aberto aqui. Vamos ver aqui. Mais para frente. 2,5. 2,5. 2,5. Ó, tudo 2,5. O nosso 12 estava 6,8. 6,8. 5,1. Estava mais abertinho. E a lenta estava mais baixa. Como eu estou falando para vocês, né? Aprendendo, né? Aqui que estava a lenta por válvula PWM, ó. De repente eu estou falando os números aqui e vocês não estão nem vendo onde é que é. Vamos lá agora de novo. 14. Vamos fazer o seguinte. Vou vir de novo aqui, ó. E aumentei para 30. Eu vou botar aqui, ó, 50. Vamos ser bruto. Vamos botar bastante pra gente ver aqui como é que vai ficar. Lembrando, gente, tá funcionando bem o Jeep, tá andando direitinho, a gente já tá usando ele. Como vocês sabem, quem acompanhou no Bebe Responde, a gente tá sem carro por um tempo. Então a gente tá usando o nosso Jeep. Então ele tá funcionando bem, tá perfeito. Vou mostrar pra vocês outra hora aí como é que foi pra mim corrigir um pouco essa mistura de combustível, melhorar. Mas aqui, como eu tô focado na marcha lenta, que eu tô explorando isso, eu quero mostrar pra vocês sentirem também aí como é que é a pegada de o cara mesmo querer fazer isso aqui, né?
Acho que é legal, né? Pra vocês saberem como é que é, né? Vamos lá de novo. Vamos lá, baixando, parou. Vamos fazer a mesma coisa aquela, vamos gravar um pouquinho pra gente ver como é que vai ficar. Ó, parece que baixou um pouco mais. Tá dando uma osciladinha. Isso aqui tem como te resolver depois também, né? Mas como eu tô brigando só pra baixar lenta no momento, isso aqui é meio, pra nós não precisa. Ó, vou até dar uma acelerada aqui pra vocês ouvirem aqui, ó. Aí, ó. Agora, ó, vai ter que se acertar lenta de novo. Essas coisinhas que eu vou ter que dar uma brigadinha. Mas aqui eu já gravei um pouco. Parece que aumentou mais a lenta. É, tá aumentando a lenta. Vamos fazer o seguinte, vamos desligar e vamos lá de novo mais uma vez. E aí a gente vai encerrar o vídeo. Ó, 15 tá aqui, vamos baixar ele. Isso aqui vai ficando gigantesco, né? Se eu for mostrar tudo pra vocês. Mas isso aqui pra vocês sentirem, assim, que quem é novato, tá começando, vai ter os perrenguezinhos, vai demorar um pouquinho, faz parte, gente. Não tem o que fazer, né? Então vamos ali, vamos aqui. Ó, aqui começou a compensação. Aqui vocês verem que tem o gráfico aqui, o azulzinho tá mais alto, ó. É que a malha tava corrigindo, mas ele tava meio fora. Então ele tá corrigindo 1,72% a mais de combustível. Isso aqui depois eu consigo ir lá e melhorar. Tá? Então vamos aqui onde estabilizou mais, ó, pra gente ter uma noção. Ó, aqui já tá mais próximo. E nosso PWM estava em 2.5, a mesma coisa, e eu aumentei para 50. Vocês estão vendo que tem aí uma influência que o Ezequiel não está conseguindo descobrir. É isso aí. Vamos dar uma olhada aqui se não tem alguma coisa marcada aqui no atuador. Posição do atuador. Opa, tem um 2%. Tá, mas aqui é só a partida. Compensação por RPM. Olha só o alvo que eu quero aqui, gente, de RPM. Eu não estou conseguindo chegar. Ó. Até quem tiver a dica aí pode comentar também. Eu estou fazendo o curso lá, mas o curso até chegar essa parte vai demorar um pouquinho, né? Então aqui o meu alvo é 600, eu não estou conseguindo chegar nele. Controle pós-partida, vamos ver aqui, PWM, tá? Curva de PWM, vamos ver aqui, ó. Aqui eu estou no caso pelo MAP. Curva de PWM, vamos botar por RPM. Confirmei. Vamos aqui por RPM. Curva de PWM. Eu não tenho nada marcado aqui nos RPMs. Ó. Pode ser isso daqui a pouco que eu tenho que alterar. Mas aqui eu não cheguei nessa parte ainda. Como eu estou mostrando para vocês e conversando com vocês, eu estou aprendendo de tudo aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou diminuir bem lá aquela tabelinha que a gente já começou no início. Eu vou deixar aqui, ó, 0,5 bem baixinho. Confirmei. Lembrando isso aqui, ó, abertura padrão de referência quente. Acima de 60 graus aí ele já começa a entrar essa parte. Eu vou gravar na ECU e vou fazer esse último teste agora. Quando eu descobrir o que eu tive que fazer, que vocês estão vendo eu penando aqui, quando eu descobrir eu vou mostrar para vocês verem que para mim chegar até esse objetivo, eu quero mostrar para vocês pronto. Porque isso aqui eu estou mostrando o sofrimento. Depois eu vou mostrar a parte bonita, assim, que já vai estar tudo legalzinho. Vamos ligar de novo. Ok. Vou esperar ele um pouquinho aí, dar uma aquecidinha. Tá na mesma coisa ainda. Parece que tudo que eu faço ali não é o suficiente. A correção tá grande aqui agora, mudou a correção. O ponto já tá travadinho. Minha correção tá botando combustível a full. E a gente já vê aí ó, que ele tá mais alto, ó. Tá mais alta a lenta. Então, vou desligar aqui de novo. Vamos lá no Datalogger e vamos baixar esse novo aqui que a gente fez agora. Só pra gente ter uma noção.
Se o nosso atuador de lenta estiver trancado em 2.5, eu vou ter que dar mais uma estudada para ver por que ele está cravado em 2.5. Então tem novela. Ó, aqui meu atuador aqui tá correção da malha fechada tá bem fora, ó, tá sofrendo um pouquinho. Se a gente ver aqui assim, ó, deu 53% a mais de combustível. Então isso aqui eu tenho que arrumar também depois. Então aqui, vamos ver, ó, nosso atuador de lenta diminuiu. Caiu para 1.7. Ó, 1.7, a lenta subiu. Então ele está atuando realmente, né? Como a gente viu. Mas por que eu não estou conseguindo subir ele? Esse é outro problema. É outro problema que eu vou ter que explorar mais depois. O que eu quero mostrar para vocês aqui antes de encerrar, gente? Vocês viram que com a marcha lenta eu estou com uma certa dificuldade para acertar, mas eu sei que eu vou conseguir. Independente se alguém me ajudar ou não, eu sei que explorando a gente vai achar, né? Vai achar um jeito. Eu quero mostrar para vocês, de um tempo atrás eu comentei sobre o eletroventilador. Aqui, hoje em dia, eu que coordeno com quanto ele vai ligar e com quanto ele vai desligar. Vocês estão vendo, ó? Eu botei aqui, ó, a minha válvula termostática começa a abrir com 79. Tá? Então 79 ela começa a mandar água quente para embora e vir puxando a água refrigerada que vai estar no radiador. Então quando ela começou a abrir, ela vai abrir rápido, porque ele vai chegar a 81 graus rápido. Porque, imagina, liberou a água, começou a entrar água quente no radiador, já começou a trocar a informação na referência do bloco, então ele vai ligar a ventoinha, eu vou refrigerar aquela água do radiador, ele vai entrar, vai baixar a temperatura para 79 de novo e vai desligar a ventoinha. Esse comando eu que dou, gente. Isso aqui é muito legal. E outras coisas também, tipo compensação de combustível, quando o motor liga, eu vou pegar, por exemplo, e vou aumentar 7% o combustível, ou 5, ou 2, não importa. Então eu consigo otimizar essas partes, que é muito interessante mesmo. Principalmente quem tem ventoinha elétrica, porque a ventoinha rouba a carga da bateria e o alternador sente mais. Então o motor dá aquela baixadinha. Para suprir isso no carburado, a gente tem que ir lá e aumentar um pouquinho a lenta. Beleza, e aqui na injeção, a gente vai pegar e fazer um mapa específico para isso. Que é bem legal, gente. Acho muito legal isso aqui. Então é isso aí, gente. Vocês viram que eu estou dando uma sofrida forte aqui? Estou sofrendo, estou tentando acertar, mas estou conseguindo usar o Jeep. O Jeep está sendo usado, a gente está aproveitando ele. Ele está funcionando direitinho, está rodando bem constante. A sonda está bem legal, está funcionando bem. Falta bastante melhorias, mas em breve a gente vai chegar lá e vamos conseguir melhorar e eu vou mostrar para vocês. Tá bom, gente? Isso aí, o vídeo já ficou bem grandinho já. Se vocês não são inscritos no canal, aí se inscreve no canal para ajudar. Compartilhe com os amigos de vocês também, para mostrar aí que é possível a gente fazer na garagem de casa, nós mesmos. A gente explora, aprende, vai, faz, não deu certo, faz de novo. É isso aí, gente. Tá bom? Fica ligado aí, até o próximo vídeo. Falou!